A paz do Senhor esteja com vocês. Começa aqui mais um Sacode o Pó. O Sacode o Pó é o canal da bênção, é o canal para tirar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não provém do Senhor. Sacode, sacode em nome de Jesus. Bom, meu irmão, minha irmã, eu convido aos irmãos a fechar os nossos olhos, né, e vamos orar e vamos entregar esse programa ao Senhor. Soberano Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui na sua presença, por podermos viver esse momento. Pai, que o Senhor deixe os seus anjos que estejam ao nosso derredor, que nós, Pai, possamos entender a sua palavra, pois nós sabemos o nosso tamanho, conhecemos nossa pequenez, mas nós queremos, Pai, viver debaixo da sua graça, debaixo da sua misericórdia, debaixo do seu amor. Ó Pai, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas, porque nós somos tão frágeis, Pai. Somos aqueles copo quebrável, mas que estamos ali firme na presença do Senhor, Pai. Firme com a sua palavra, e que o Senhor possa nos direcionar e nós possamos seguir o seu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meu irmão, minha irmã, o Sacode o Pó de hoje é Esqueceram de Mim. Então, o Sacode o Pó de hoje é Esqueceram de Mim. O que vem a ser este Esqueceram de Mim? Bom, teve muitos anos, né? Teve um filme com esse nome que foi um best-seller, né? Ele fez muito sucesso, né? Era uma comédia, um filme muito engraçado e muito legal, né? Que ele foi tão bom que eles fizeram até o 2 e o 3. Mas hoje nós não vamos falar de comédia, né? Nós vamos falar de uma coisa muito séria, que é Esqueceram de Mim, o que vem a ser esse Esqueceram de Mim espiritual. Bom, Jesus Cristo, ele veio aqui na terra, né, para a remissão do seu pecado, do pecado da humanidade, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Mas as coisas do mundo, as coisas que estamos vendo, as coisas que estamos vivendo, está fazendo com que nós nos afastemos, nos esquecemos dessa verdade, esquecemos que quem é Jesus Cristo, quem foi Jesus Cristo, qual o propósito que ele veio aqui na terra, por que ele deu a vida por mim e por você. Então convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus lá no livro de Mateus, no capítulo 26. Diz assim a palavra do Senhor. E disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, veja bem, no verso 2 diz: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Verso 3. Depois os príncipes sacerdotes e os escribas e os anciões e o povo reuniram-se na saia do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram mutuamente para que prenderem Jesus com dolo e o matarem.
mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com um unguento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender e ser de grande preço e dar-se dinheiro aos pobres. Então vamos dar uma pausa aqui e vamos ler esse versículo 9 de novo, que diz assim: pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se dinheiro aos pobres. Então veja bem, aqui, né, Jesus falou com tudo, ele andou com os discípulos, ele falou tudo que ia acontecer com ele, ele explicou tudo para ele, mas aquela palavra ela não estava gravada no coração deles ainda, e eles estavam dando valor a coisas que não tinham o menor valor. E isso é o que a gente tem feito hoje. Nós temos dado valor àquilo que não tem o menor valor. Esquecemos das coisas fundamentais, das coisas necessárias, estamos dando valor ao que não tem valor algum. É como se nós tivéssemos, falando assim: vamos vender esse perfume porque a gente pode ajudar os pobres. Na verdade, nós não estamos pensando nos pobres. Eles não estavam pensando nos pobres. Isso aqui era interesse próprio, era interesse pessoal. O verso 10 diz assim: Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porque sempre tendes os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Ora, derramando ele um unguento sobre o seu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. Então veja bem, Judas, era um daqueles que estava mais interessado em vender o produto, em arrecadar aquele dinheiro, porque ele era praticamente o tesoureiro, ele que guardava o dinheiro, a mala, a bolsa ficava com ele. Então era tudo interesse pessoal. Era aquilo que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos afastando das coisas de Deus, daquilo que é de Deus, das coisas importantes que é a palavra dele, as coisas que nós necessitamos para sermos felizes, para que nossa família seja feliz, para que nossos filhos sejam felizes. Nós nos afastamos disso por coisas que não têm menor valor. E no verso 19 diz assim: e disse: que me queres dar? Ou vos entregarei. Eles lhe passarão 30 moedas de prata. Então Judas estava vendendo aqui Jesus por 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ele disse: ide à cidade a um certo homem, diz-lhe: o mestre diz: o meu tempo está próximo. A tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo com eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. A pergunta é: será que nós também estamos traindo Jesus? Por quantas moedas nós estamos traindo Jesus hoje? Qual o valor que você tem dado à sua vida, à vida dos seus filhos,
a vida das suas famílias, a vida dos seus irmãos, qual o valor que tem sido dado por eles hoje. E eles entristeceram-se muito e começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, com acerca dele está escrito, mas ai daquele homem que, porque o Filho do Homem é traído, bom seria esse homem que nem houvera nascido. Então veja bem, olha o que acontece com a traição. Olha o que acontece quando nós deixamos de dar valor às coisas do Senhor. Verso 24 diz assim: em verdade, o Filho do Homem vai, com acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para que esse homem não houvesse nascido. Verso 25. E respondeu Judas, o que traía, e disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Então veja bem, aqui Jesus está celebrando a ceia, né? Onde ele vai ser crucificado, onde ele vai dar a vida por nós. Então ele faz aliança, ele diz assim: porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Verso 30. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse: todos vós esta noite vos escandalizeis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então veja bem o que vai acontecer aqui agora. Jesus chamou os discípulos, né? Ele nos chamou para que nós, né? Chamou os discípulos dele ali, os 12, e nos chamou para que a gente dessemos testemunho dele, para que vivêssemos com ele, para que andássemos com ele. Ele falou a palavra, ele explicou para todo mundo, mas como estava escrito para eles e para nós também. Então verso 31 diz assim: então Jesus disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Verso 32. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: bom, meu irmão, aqui vem, né, para a gente deixar de sermos arrogantes, prepotentes, né, de acharmos que somos donos da verdade, que podemos fazer tudo, que o controle está nas nossas mãos, que nós podemos fazer coisas sem buscar ao Senhor, sem estar na palavra do Senhor. Então veja bem o que aconteceu aqui. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizassem, mas em ti eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e valei comigo. E indo um pouco mais para diante,
postou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então veja bem, Deus preparou o Filho dele para que morresse por mim e por você. Mas antes do sofrimento, ele sabia tudo aquilo que ele ia passar. E por amor que Deus teve por mim, por amor que Deus teve por você, por amor que Deus teve pela humanidade, Jesus Cristo falou assim: se possível, Pai, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a vontade do Senhor e não a minha. Então, o que ele queria, que Deus queria, e que Jesus precisava passar por aquilo ali, pelo amor que ele tinha por nós, sabe? E nós estamos esquecendo exatamente disso aí, desse princípio, desse amor. Estamos dando valor às coisas mais bobas do mundo, fazendo as coisas mais banais do mundo, achando que isso vai nos levar a algum lugar. Mas a verdade vai nos levar para o buraco. Então, irmão, por isso que ele fazendo aqui, eles fazendo a ceia, comendo a ceia, quando Paulo falou assim: examine o homem a si mesmo antes de comer, examine. Então examine você mesmo, examine aquilo que você está fazendo, imagine e examine se você está esquecendo de Jesus e do amor que Deus teve por nós. E no verso 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Meu irmão, será que nós também estamos dormindo? Será que se Jesus chegasse aqui agora, ia nos encontrar dormindo também? Que pensamos um pouco nisso. Verso 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós estamos deixando a carne nos dominar. Nós estamos preocupados com o nosso eu, com o egocentrismo, com aquilo que é melhor para mim, com aquilo que é melhor para minha família, e os outros que se danem. Se eu tenho, se eu posso, para mim sou eu. Nós precisamos entender, irmão, que o centro do universo ele é maior que o nosso umbigo. Tá? Nós precisamos entender isso, nós precisamos entender que o mundo é isso aí, é o que Deus deixou pra gente, é o amor. O que tem que prevalecer no mundo é o amor, é amarmos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E no verso 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo a segunda vez, orou, dizendo: Pai, este cálice não pode passar de mim sem eu beber. Faça a tua vontade. Então veja bem, olha que palavra maravilhosa. Vou ler de novo, verso 42. Indo a segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, façam segundo a sua vontade. Jesus não poupou um segundo, sabe? Um segundo o sangue dele por mim e por você. Ele sabia que ele precisava para que nós tivéssemos direito ao céu, para que nós tivéssemos direito à vida. E no verso 43 diz assim, por isso que ele fala lá em João, eu vim para que tenha vidas e que tenha vida em abundância. Voltando, achou outras vezes adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. Então veja bem, meu irmão, será que Jesus Cristo vai encontrar a gente sempre dormindo? Será que nós estamos aqui no mundo, nós vamos estar sempre dormindo? Precisamos acordar para a vida, precisamos acordar para Deus. Verso 43, e voltando achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: dormi agora e repousarei, e eis que chegará a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão
dos pecadores. Levantai-vos, partamos, e eis que é chegado o que me trai. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviado pelos príncipes e sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traíra tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, esse o prendei. Será que nós também estamos beijando, traindo Jesus com beijo? Será que nós estamos fazendo as mesmas coisas? Verso 49. E logo aproximou-se de Jesus e disse: eu saldo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que vieste? Então aproximou-se deles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainhai a sua espada, porque todos os lançarem a mão da espada, a espada morrerão. Então, assim, se você, é aquele ditado: quem com ferro com ferro será ferido. Verso 53. Ou pensais tu que não podeis agora, meu Pai, aquele que me daria mais 12 legiões de anjos? Então, veja bem, gente. Veja bem, nós estamos passando aí por essa guerra em Israel. Estamos passando lá por aquele povo sofrendo, aquelas nações ali, morrendo gente inocente, pessoas brigando por nada, por coisas tão banais, que está aí, ó. Nós temos que orar, pedir a Deus por Israel, que tenha misericórdia daquele povo ali, que a mão do Senhor esteja estendida ali. Ali é o único lugar na face da terra onde foi derramado o sangue de Jesus. Ali a mão do Senhor está sobre aquela nação. Ali é a terra de Deus. Ali acontece o que Deus quer. Ali não cai um míssil ali sem que Deus permita. Certo? Israel jamais será destruído sem que Deus queira que Israel seja. Pode juntar todas as nações contra Israel, mas ali quem derruba ali é só Deus. Se ele permitir, sim, fora isso, não adianta. Certo? É a nação dele, é a nação escolhida. Ali naquela terra é o único lugar onde foi derramado o sangue de Jesus. Ele morreu ali para a remissão dos nossos pecados, para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância, para que nós possamos andar, sorrir e ter direito ao céu. E nós estamos esquecendo dessas coisas. Por isso, esqueceram de mim. Nós estamos esquecendo de Jesus, nós estamos esquecendo da palavra deles, nós estamos esquecendo da verdade dele, nós estamos esquecendo de Deus. Verso 53. Ou pensas que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprisse as Escrituras que dizem assim, que convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Veja bem, nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor. Aquelas pessoas que estavam ali, estavam todos os dias com Jesus no templo. As pessoas escutavam tudo que Jesus falava, escutava as pregações, o que ele trazia, de paz, de amor, tudo que ele trazia, eles escutavam. Mas por isso que nós temos que ter cuidado. Quem são nossos amigos? Quem está do seu lado? O que essa pessoa está falando para você? O que essas pessoas estão te levando? Qual o caminho que você está andando? Para onde você está levando seus filhos?
Tudo isso nós temos que pensar. Por quê? Porque os inimigos de Jesus eram aqueles que estavam do lado dele. Eram os crentes, eram os crentes que a gente chama hoje. Os cristãos eram os inimigos de Jesus. Certo? Nós gritamos: crucifica, crucifica. Verso 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Todos os discípulos fugiram. Ficou todo mundo com medo. Jesus Cristo tinha falado tudo, explicado tudo, mas eles não entenderam. Eles tiveram medo do homem, eles não acreditaram em Deus, eles não acreditaram na verdade, eles não acreditaram na palavra e fugiram. Será que nós estamos fugindo também? Será que nós estamos esquecendo tudo aquilo que Jesus pregou, todo o ministério dele aqui na face da terra? Será que nós estamos esquecendo e fugindo também? Verso 57. E os que prenderam Jesus conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrando-se, assentou-se entre os criados para ver o fim. Verso 59. Ora, os príncipes do sacerdote e os anciãos e todos os conselhos buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas. Meu irmão, olha que chama atenção essa palavra sim. Muita gente que está do seu lado, muita gente que está te mostrando, muita gente que está ali, que você acha que são seus amigos, são testemunhas falsas. Muito cuidado, muito cuidado. Volta, não esqueça de Jesus, volta para ele. E no verso 61 diz assim: e disseram: este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sacerdote disse: não respondeis coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-lhe pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E disse Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e davam punhadas, e outros os esbofeteavam. Veja bem, meu irmão, Jesus apanhou por mim, apanhou por você, foi humilhado, foi cuspido, sem ter feito nada. Ele fez isso por mim e por você. E você está esquecendo disso. Dizendo, verso 62, dizendo: profetiza no Cristo, quem é que o bateu? Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Daí a pouco,
aproximou-se dali que estava e disseram a Pedro. Vamos ler de novo 73, porque esse aqui é muito importante. E daí a pouco aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro. Olha, meu irmão, essa palavra eu quero que ela sirva para mim e para vocês. Para você. Que você traga esse versículo dentro do seu coração, que as pessoas de fora que olhem para mim e para você possam dizer isso aqui. Verdadeiramente tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Oh, meu irmão, que o nosso falar seja para glorificar e louvar o nome de Deus. Verso 74. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou-se. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Então veja bem, meu irmão, Pedro foi um dos discípulos, que mais amou Jesus, mais andou com Jesus, estava sempre com Jesus. E numa noite só, ele negou Cristo 3 vezes. Mas o que ele era, a fala dele denunciava, certo? E ele passou por todas esse processo, ele passou, mas Jesus Cristo, o grande, colocou para ele assim: filho, verdadeiramente tu és dele, porque a tua fala te denuncia. Será, meu irmão, será, minha irmã, que a nossa fala vai nos denunciar também? Será que estamos pregando a verdade? Vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui. Abra comigo aí, meu irmão, a palavra de Deus em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, no verso 1, diz assim a palavra do Senhor. E chegando amanhã, todos os príncipes, sacerdotes, os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E, manitando, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Ô, meu irmão, é assim que os homens nos tratam, é assim que as pessoas nos tratam. Às vezes, com o perdão da palavra, você está babando o ovo de pessoas que não está trazendo nada para você. E quando você chegar para eles e falar assim: não, mas eu fiz isso para você, eu te ajudei aqui, eles vão falar exatamente isso para você. Que nos importa? Isso é contigo. Verso 5. E ele atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Devíamos ter cuidado, meu irmão, com as nossas palavras, porque o troco, ele vem. Verso 6. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram-lhe com elas o campo de um oleiro para sepultar a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele lugar Campo de Sangue.
Né? Nós aqui no programa aqui, nós fizemos um sacode de pó sobre o campo de sangue, né? E tem uma coisa mais detalhada, se você depois quiser assistir essa pregação, Campo de Sangue, mas é exatamente, né, ali, né, foi derramado. Campo de sangue, porque é lugar de traição, é lugar de mentiras, é lugar de trairagem, é lugar de veneno. É ali. Então, verso 9, então se realizou o que vaticinaram o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata do preço que foi-lhe avaliado e que os certos filhos de Israel avaliaram. Veja bem, meu irmão, veja bem. Essas profecias, tudo isso que ia acontecer com Jesus, por tudo aquilo que Jesus ia passar, estava escrito. Ele mesmo falou, tudo aquilo que tinha que acontecer, que estava escrito nos Salmos, que foi falado pelos profetas, tinha que acontecer. Jesus sabia, ele já veio com o ministério dele, sabendo que ele ia passar por tudo isso aí. Porque ele me amou e amou você. Por isso que fala, Jesus nos amou de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus, Deus, né? Jesus não parece, Jesus é Deus. E ele nos amou de tal forma que ele morreu, ele deu a vida dele por mim e por você. E você está esquecendo de tudo isso aqui. Verso 10. E deram-lhe pelo campo do oleiro segundo o que o Senhor me determinou. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse Jesus: Tu que dizes? E sendo acusado pelos príncipes sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. E disse-lhe então Pilatos: Não houve o quanto testifico contra ti? E nem a palavra me responde, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, eles, reunindo, disseram a Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja havia o entregado. E então ele, assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Então veja bem, meu irmão, todo mundo foi avisado. Todo mundo sabia o que era verdade. Todo mundo sabia o que era justo. Todo mundo sabia o que era fiel. Ninguém aqui foi enganado. Todo mundo sabia exatamente o que estava passando. Mas todos se omitiram. E que nós não façamos o mesmo. Que nós não esquecemos dessa palavra. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes sacerdotes, os anciãos, persuadiram a multidão e pediste Barrabás e mataste Jesus. Será, meu irmão, que nós também estamos escolhendo Barrabás? Será que nós estamos escolhendo Barrabás em vez de Jesus? É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo nesse mundo. Você está afastando da verdade. Você está menosprezando aquilo que Jesus trouxe para mim e para você. Aquilo que a palavra de Deus traz para mim e para você. Nós estamos menosprezando isso e escolhendo Barrabás. Escolhendo o erro. Escolhendo as coisas erradas. E por isso pagamos. E se não pagamos ainda, pode ter certeza que queremos pagar. Porque a palavra de Deus, Deus é justo, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Mas os príncipes sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e o matasse. Verso 21. E respondendo o presidente disse:
qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. E eles disseram: Barrabás. O que será que nós estamos dizendo, hein? O que será? Diz Pilatos: Que farei então com Jesus chamado Cristo? E disseram-lhe todos: Isso nós também dissemos. Seja crucificados. Vamos continuar crucificando Jesus? Será que nós vamos continuar crucificando Jesus? Verso 23. O presidente, porém, disse: Mas que mal ele fez? E eles chamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes do túmulo crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Então veja bem, não adianta a gente lavar as mãos, não adianta a gente fingir de bobo, não adianta. Não adianta. Não seja como Pilatos, não seja omisso à verdade. E respondendo todo o povo disse: O seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente conduziu Jesus à audiência e reuniram junto dele toda a corte. E, despindo-lhe, cobriram com a capa de escarlate. Verso 29. E tendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça e em sua mão direita uma cana, e, ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, ó Rei dos Judeus. Aí começou aqui, a blasfemarem contra a verdade e contra a palavra de Deus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando no lugar chamado Gólgota, que te diz lugar da caveira, deram de beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Olha, meu irmão, existia um costume judaico, que onde tinha os banheiros ali, e naquela época, usava o vinagre, usava-se a esponja para você limpar, fazer sua necessidade, limpava com a esponja, e depois aquela esponja era mergulhada naquele vinagre ali, para que outra pessoa viesse a usar. E essa esponja, foi pegada e foi dado para Jesus. Veja quanto sofrimento ele passou por mim e por você. Ô, meu irmão, você não tem noção de quão maravilhoso é isso aqui, sabe? Não esqueça disso. Não deixe essas coisas fugirem de você. Não deixa, não faça o esqueceram de mim uma comédia. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que diz lugar da caveira, verso 34, e deram de beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito do profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a sua túnica lançaram a sorte. E assentados os guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam deles, mameando as cabeças. Veja bem, meu irmão, é uma coisa interessante, sim, que muita gente fala assim, veja bem, a Bíblia é tão clara, e foi crucificado com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à sua esquerda, e o povo aí chama isso um bom ladrão e mau ladrão, Eu nunca vi ladrão bom, certo? Se você viu aí algum, por favor, me apresente, porque eu realmente nunca vi, E
E até nessas coisas bobas, né, eles vão menosprezando aqui a verdade, né? Aquele homem que arrependeu, ele era um pecador, mas ele arrependeu. Né? Por isso que fala, arrependei-vos quando chegar da hora. Arrependa-se, irmão. O arrependimento é meu e é seu. E ele arrependeu disso. Entendeu? Ele não era bom, ele era salteador. A Bíblia é clara aqui. E os que passavam blasfemavam dele. Verso 40. E dizendo, tu que destrói o templo em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desça da cruz. Oh, meu. Por isso que Jesus falou, perdoai, porque eles não sabem o que fala. O povo não sabia o que está falando. Descer da cruz, ele estava ali exatamente por causa daquele povo ali, por causa de mim, por causa de vocês, e o pessoal querendo que ele descesse da cruz. Ô irmãos, que tenhamos misericórdia e que saibamos valorizar Jesus, que saibamos valorizar a palavra dele, que você não esqueça quem é Jesus. Verso 43. Confiou em Deus, livra-o agora, se ama, porque diz, sou filho de Deus. Verso 44. E, mesmo lançando também o rosto, os salteadores com ele que estavam crucificados, e desde a hora 6 houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabate. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo isto, diziam, este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedeceu de vinagre e pondo numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrar. E Jesus, chamando outra vez em grande voz, rendeu o espírito. Eis que o véu do templo se rasgou-se em 2, em alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam as pedras. E abrindo os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram-se a muitos. E o centurião e os que com ele estavam, guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Ô meu irmão, que essa palavra seja firme na sua mente. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Não esqueça de Jesus. Verso 56. Estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo fosse dado. Verso 59. E José, tomando o corpo, envolvendo no fio e limpo lençol, e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Estava ali Maria Madalena e outra Maria sentada defronte do sepulcro. E no dia seguinte, o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes, os sacerdotes e os fariseus na casa de Pilatos, dizendo, Senhor, lembramos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse que depois de 3 dias ressuscitarei. Onde há verdade, todos temerão. Veja bem que era aqui. Eles, fizeram tudo isso aí. Eles mataram Jesus, eles crucificaram Jesus, eles cuspiram, fizeram de tudo para destruí-lo. Mas eles
sabiam da verdade. Então, diz Senhor, lembra-nos de que aquele enganador vivendo ainda, disse que depois de 3 dias ressuscitaria. Verso 61. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se dê o caso que seus discípulos vão à noite e furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim, o último erro será pior que o primeiro. E disse Pilatos: tendes a guarda, ide e guardai-o com entenderes. Indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Abra comigo Mateus 28. E no fim do sábado, quando já despojava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo deles, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis. E eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pessoalmente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-la aos seus discípulos. Indo ela a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai do encontro, dizendo: eu vos soldo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não tem mais, e dizei aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns guardas, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E, congregados a eles com os anciãos, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro ao soldado. Você, meu irmão, a gente não apaga a verdade nem com muito dinheiro. Verdade é verdade, sabe? Ninguém acaba com a verdade. Verso 13. Dizei, vieram à noite os seus discípulos e dormindo nos furtaram. Então veja bem, eles pagaram os soldados para falar que eles estavam dormindo, que não viram, e os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus, para que não fosse pregada a verdade, que ele ressuscitou e que Jesus está vivo. Verso 14. E, se isso chegar ao ouvido pelo presidente, nos persuadimos a vós e poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até os dias de hoje. Então, até hoje, isso é pregado, que os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado. Meu irmão, preste bastante atenção nos versos daqui para frente. Mas muita atenção mesmo. Muita atenção nesses versos. Mateus 28, 18. E chegando Jesus, falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos todas as nações,
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Teve um filósofo, A.M. Pink, diz uma verdade que diz assim: a pregação do evangelho moderno criou um Deus sem ira, um homem sem pecado. Veja bem, meu irmão, veja tudo o que nós lemos aqui, tudo o que Jesus passou, tudo o que foi dito aqui. Essa história conhecida por todos, né? Todos nós conhecemos, vivemos a Semana Santa, sempre é pregado isso aí, sempre é falado isso aí. Isso aí que eu digo é com respeito, é a verdade, é a palavra de Deus. Sempre nós escutamos isso, mas nós não damos o devido valor. Aí você vê lá no fundo, a cruz, ela está vazia. A cruz está vazia. Jesus não está mais ali. O túmulo está vazio. Jesus não está mais ali. Ele ressuscitou. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E esse Jesus maravilhoso, que fez todas as coisas, que fez para mim e para você, ele vai voltar aqui na terra. Ele vai voltar aí para resgatar os seus. Aí vem aquela pergunta, meu irmão. Vem aquela pergunta. A cruz está vazia. O sepulcro está vazio. Lá em Apocalipse 12:11 diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Foi pelo sangue do Cordeiro. O sangue que Jesus deu ali por mim e por você. E nós vemos lá no fundo, a cruz está vazia. Jesus não está mais ali. O sepulcro está vazio. Ele ressuscitou. Ele vai voltar. E a pergunta, meu irmão, a pergunta é Lucas 8:18. Eu digo a vocês, e eles lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé nessa terra? Será, meu irmão, que a gente vivendo tudo isso aí, você fazendo aquele exame de consciência, examinando você mesmo, examinando a humanidade, examinando tudo que está acontecendo aí, a pergunta é: será que, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé nessa terra? Meu irmão, que esse versículo, Lucas 18, fique impregnado na sua mente e você faça essa pergunta para você todo dia. Jesus vai encontrar fé nessa terra? Eu tenho sido fiel? Eu tenho feito aquilo que Ele pediu para que nós fizéssemos? Eu tenho seguido aquilo que Ele deixou? Eu tenho criado a minha família, os meus filhos no caminho do Senhor? Eu tenho direcionado as minhas pessoas, os meus amigos, os meus colegas de trabalho, os meus colegas de profissão, o que seja, eu tenho feito lembrar de Jesus, ou eu tenho contribuído para que esqueçam de Jesus? Porque a palavra é clara. Será que quando o Filho do Homem
voltar, ele vai encontrar fé nessa terra. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Termina aqui mais um Sacode o Pó. Que a graça, a paz, o amor, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. E que essa palavra fique assim, ó, gravada dentro do seu e do meu coração. Convido os irmãos a fechar nossos olhos e vamos orar. Pai, obrigado por mais esse momento. Obrigado, Pai, porque o Senhor falou conosco. E nós queremos agradecer, Pai. Agradecer pela o Senhor ter mandado seu filho aqui na terra para morrer por mim, para o meu irmão e para a remissão dos nossos pecados. Queria agradecer ao Senhor, Pai, porque mesmo nós sendo infiéis, o Senhor permanece fiel. Ó Pai, que o Senhor, Pai, tenha misericórdia, que a mão do Senhor esteja estendida, Pai. Que o Senhor estenda sua mão para Israel, para o Líbano, para a Palestina. Que o Senhor tenha misericórdia daquele povo que está sofrendo ali, Pai, dormindo, com sirene, com mísseis, com bomba, vivendo, Pai, toda aquela tensão. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia do mundo. Oh, Pai, existem tantas pessoas doentes, tantos enfermos. Que o Senhor tenha misericórdia, que a mão do Senhor esteja estendida, que o Senhor traga cura, Pai. E que o Senhor conforte os nossos corações, que nós possamos buscar cada vez mais o Senhor, Pai, para que quando Jesus Cristo vier, Ele encontre fé aqui na terra conosco, em nome de Jesus, Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E até o próximo Sacode o Pó.